de volta com Temperando o Papo, recebendo aqui a gestora educacional Silvia Ruedas. A Silvia tem um longo currículo aí, né? Muito bom, sempre dedicado à educação. Trabalhou muito tempo como professora, é isso, Silvia? Menos tempo como professora e mais como gestora. Né? Ela trabalhou também, teve experiência como professora, já está na gestão educacional aqui em São Paulo há algum tempo, né? Que ela já vai contar pra gente. E hoje ela veio falar sobre o tema periferia e educação de qualidade. Esse tema que tenho certeza que para você que está em casa é realmente muito interessante, vale a pena acompanhar. Silvia, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E a gente gostaria de saber, assim, na sua opinião, qual seria o papel de educação, o papel da educação na atualidade? Olha, educação sempre teve um papel muito importante em toda a história. E na atualidade, ela foi, ao longo dos anos, sendo desprestigiada, a educação formal. Porque você vê, até com frequência, professores sendo agredidos na sala de aula por alunos, uma violência. Professores que são tratados de uma forma indigna, vamos dizer assim. Quando você vê que no Japão, ele não tem que fazer nenhum tipo de referência ao imperador, é o único profissional que não tem. No nosso país, se curvar ao imperador, se né? curvar, porque ele tem um respeito muito porque grande. O respeito pela educação é enorme. Eu estive no Japão, eu conheci a educação lá, mas é uma educação, vamos dizer, é um país de cultura milenar. O nosso país não. Agora, vou dizer, nos dias atuais, tem que ser remodelado. E a educação tem que ganhar novamente esse destaque perante todos, perante aqueles que estão nos assistindo, perante os políticos que agora estão assumindo essas prefeituras. Por quê? Porque através dela, e em nosso país, no Brasil especificamente, que é campeão em baixa qualidade de ensino, mas ele também é o campeão naquele que quem estuda no Brasil 1 ano de escolaridade faz com que ele tenha 10% a mais no salário dele. Olha, então tem como relacionar o estudo com uma renda? Uma renda, isso tem a ver. Quando agora você vê no Ministério da Educação destinando 50% das vagas para os estudantes de escola pública, e quem estuda na escola pública é o povo, né? A maioria da nossa população é uma maioria que ainda não tem uma boa condição de vida. Você vai fazer uma revolução econômica e financeira. Não, é uma lei nova e que ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Então, não são 50% logo no primeiro ano, mas já existe uma lei, o Ministério já determinou isso. Eu acho que isso devia existir a coisa de 40 anos atrás, vamos falar a verdade. Olha, eu sendo polêmica de novo. Fala, meu bem. Porque assim, como eu disse, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, eu também sou professora. E eu tenho alunos na 8ª série, e desculpa, mas quem está em casa sabe que é verdade, tem alunos que não conseguem escrever o nome, não conseguem fazer uma leitura interpretativa, não conseguem fazer uma leitura de localização, né? Eles não conseguem localizar dados. Vocês têm as provas externas, que são as provas que a Secretaria Estadual de Educação envia para as escolas, né? E aí vocês têm o SARESP, né? Esse controle, e vocês sabem que ainda é muito deficiente. Esse aluno que se forma em escola pública, e eu sou formada em escola pública a vida inteira, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir entrar numa universidade. E mesmo se entrar com essa, digamos, cota agora para ensino público, ele tem condições de acompanhar os demais estudantes? Olha, eu acho que esse é o papel importante que a educação estabelece, gente. Não há no mundo algo que vá fazer uma revolução senão a educação. Não tem. A escola é a única coisa previsível na vida de um ser humano. Quando ele nasce, ele pode perder a mãe, ele pode perder o pai, ele pode perder, mas a escola está lá. Antes não era assim. Antes a escola não era para todos. Hoje todos já têm acesso, pelo menos, ao ensino fundamental. Todos têm direito. Não só direito, mas como já tem uma vaga garantida, antes não era assim. E aí, por que eu digo isso? Eu digo isso porque você me pergunta, e a qualidade que é hoje? Na década de 70, a partir dos anos 70,
E aí eu estava entrando lá na escola nessa época. Antes disso, a escola não era para todos. E você fala da qualidade do ensino. E fala, naquela época o ensino era bom. Mas quem eram os professores? Os professores eram aqueles que tinham maior poder aquisitivo, que tinham uma cultura elevada, que tinham tido uma boa educação, eram os professores. Quando expandiu e abriu e garantiu uma vaga para todos, precisou formar professores em massa. E daí começaram as faculdades, as universidades, mas sobretudo as faculdades, oferecendo uma formação ao professor que nem sempre era a mais adequada. E esse professor acabou vindo também de uma... Então você vai formando, você vai somando. Quem está hoje... uma bola de neve. Na escola. Eu estudei em escola pública e sou pós-graduada na USP, na Universidade de São Paulo. E fui coordenadora de um curso pré-vestibular na periferia de uma cidade chamada Jandira, aqui da Grande São Paulo. Nós montamos um cursinho, colocamos 1000 estudantes da periferia lá. E eu fui fazer meu estudo da pós-graduação de pesquisa, foi nesse cursinho. O que nós vimos? Nós vimos que apenas 0,6% ingressavam na educação superior. Desses, nós contávamos nos dedos 4, 5 na Universidade de São Paulo. Só que quando eu fui apresentar o meu trabalho, a banca examinadora, não vou citar nome de professores, falou: você errou no seu conceito de renda per capita e renda familiar, porque como pode um estudante, porque isso tinha no meu trabalho, sobreviver de 1 a 5 salários mínimos e agora ser aluno da USP? Não é aluno da USP, é favelado. Só que agora esses favelados estão fazendo pós-graduação na Universidade de São Paulo, porque conseguiram concluir o curso, porque conseguiram ter a oportunidade. Então o que falta para o jovem, o que falta em nossas escolas também é oportunidade. Não adianta dizer que a educação está ruim. Realmente eu tenho certeza. A avaliação externa, ela acontece. Então, vai lá, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. Esse programa é veiculado no Brasil todo. Federal, né? É federal. Nós temos a Prova Brasil, nós temos o SAEB, e isso vai dar um indicador nacional que se chama IDEB, é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu até tenho uma pergunta com relação a isso também, porque algumas escolas, né, de periferia, o que eu queria saber, você com tanto tempo na área da educação, se você conhece alguma escola que teve um bom resultado com relação ao IDEB? Opa, tem. Eu tenho feito um estudo muito interessante, eu trabalho lá levantando dados também para o secretário que tem se reunido com os conselhos aí, nas diretorias de ensino com os educadores. E aí eu faço uma comparação do SARESP, que é o indicador do Estado de São Paulo. Ele vai ver, então, a competência do intelecto do aluno e ele vai ver tanto o desempenho quanto o fluxo. O que é fluxo? Se ele repetiu ou não repetiu, se ele se evadiu da escola ou não, se ele permanece lá. Aí, e eles estão fazendo visitas nessas escolas. A menina chegou lá, a técnica que foi visitar uma escola aqui da Grande São Paulo, da capital, na verdade, da capital, e detectou numa área livre o nosso IDEB, a média do nosso IDEB, do ciclo 1, que significa de primeiro até a quarta série, ele tem uma média de 5. Essa escola que fica no meio de uma favela tem 8. Nossa, que bom. Como ele conseguiu isso? Como conseguiu isso? Senhores que estão nos assistindo, a juventude que nos assiste também. Conseguem, as escolas que conseguem fazer um trabalho, são escolas que se tornam o centro. O que é o centro? Elas agregam tudo que tem no entorno, levam para a escola e colocam ali como prioridade, usam os indicadores das avaliações para definir as dificuldades dos alunos e a dificuldade dos professores. E assim achar a solução. E daí vai pontualmente, não vai dando o mesmo remédio para todos, mas remédio pontual naquilo que mais necessitam e conseguem fazer a alegria. Levam cultura para a escola, tiram os alunos da escola e oferecem cultura. Então fazem daquele centro um centro de irradiação, quando a educação não é um problema apenas dela, mas é um problema da comunidade. E Silvia, deixa eu te perguntar.
Há pouco você comentou que os professores foram se formando em massa e tudo mais. Claro que, para bom entendedor, a gente sabe que não é a culpa do professor, né? Não é porque ele teve que se formar em massa e ele também não tem tempo de formação. O Estado agora tem a prova de mérito, tudo bem, é bem polêmica também. E é diferente da prefeitura que vai pontuando, né? Da prefeitura municipal, pelo menos aqui de São Paulo. Tempo, né, você vai pontuando o tempo, cursos e tudo isso. mais. E no Estado o professor ele não tem esse incentivo. A gente sabe que o professor também não consegue ter um cargo só. E você não acredita que essa dificuldade também do professor, deixando bem claro para quem está em casa que todos nós temos consciência que a culpa não é do professor, a gente tem salas de aula com 40, 45 alunos, como ela disse, a vaga está garantida, então eu não posso ter nenhuma criança fora de sala de aula, então se eu não tenho escola, eu vou encher a sala de aula, né? Então como que fica essa situação toda, que é muito séria? Como que a gente pode resolver isso? Tem algum projeto a longo prazo? Olha, no estado de São Paulo, eu posso falar que nós temos a Escola de Formação de Professores, tá? Eu posso dizer que ele vem numa experiência que quando o professor vai prestar um concurso, ele faz um curso antes de ingressar. Porque as universidades, eu fui tutora de formação de professores, ela não forma para prática, ela forma na teoria e não didática, teorias de ensino e práticas escolares. O professor chega lá, não sabe o que fazer com o aluno quando ele está indisciplinado ou coisa parecida. Então, existe sim uma política de formação de professores inicial e continuada. Então, a escola de formação atende a abrangência, porque faz com educação à distância, e isso consegue atender o estado de São Paulo como um todo. Nossa, teria assunto aqui para... Exatamente. Eu acho que já está acabando, mas, amor, olha só. Dá um recado pro pessoal que, tipo, não gosta de estudar, que está agora na frente da televisão, para voltar para a escola. Que recado você dá pro pessoal aí que está em casa? Olha, o meu recado é um apenas para os pais, para os jovens, para os professores, para os políticos, para todos. Primeiro, coloque a educação em primeiro lugar. O que é colocar em primeiro lugar? Aplicar os recursos de uma forma condigna. Quem está lá com os recursos, porque tem recursos para a educação. Segundo, o pai olhar o que o filho está, se interessar pelo que o filho está fazendo na escola. Se ele está frequentando, se ele está estudando, se ele está aprendendo o quê? Fazer parte da escola, porque o pai ele está, né, se deixando tudo por conta da escola. A educação é ele que tem que dar. Não, gente, olha, coloquem isso. Países de pós-guerra que quiseram mudar, investiram na educação. Então, as famílias têm que considerar isso, têm que prestigiar o diretor, têm que prestigiar o professor e ajudá-los a fazerem uma educação de qualidade. Educação não é problema da escola nem do professor, é um problema da sociedade. E quem consegue fazer isso, consegue ter um país melhor, uma sociedade melhor, enfim. E os jovens frequentem as aulas, porque frequentando as aulas você vai ser um profissional de sucesso no futuro e certamente, como eu falei, um ano de escolaridade garante 10% a mais no salário. Isso daí já é um grande avanço. Arrasou, obrigado. Que pena que tá acabando, né, gente? Verdade. Silvia, muito obrigada em nome de todos os meus colegas, em nome da Rede NGT. A gente agradece a tua presença aqui e volte sempre que puder, viu? Será sempre bem-vinda pra gente discutir mais isso, conversar com o pessoal de casa. Exatamente. E deixa seus contatos pro pessoal que tá em casa, né? Quem quiser conhecer, tem uma série de entrevistas minhas e trabalhos no Facebook, porque o Facebook, falamos, é a tecnologia ajudando. Então é Silvia Ruedas no Facebook. Lá eu converso, lá eu também compartilho muitos estudos e nós podemos aí fazer uma grande... tem uma campanha, posso falar um pouquinho? Uma campanha. A campanha é assim, eu fiz uma camiseta e escrevi, eu amo educação. Um coração e educação lá. Vamos compartilhar isso no Facebook. Quantos amam a educação? Vamos fazer um movimento aí e cobrar das autoridades, cobrar das famílias, cobrar dos jovens, cobrar das crianças, enfim. Da Silvia Ruedas mesmo. Silvia Ruedas. Vamos lá, gente. Vamos adicionar todo mundo hoje. Simbora então para o movimento, né? Eu amo educação. A gente pode contar com vocês. Entre lá no Facebook e curta. Nossas Relações Públicas está aqui. Entre no nosso Facebook que todos nós vamos ter curtido. Aí você aproveita e participa também, viu, gente? A gente vai rapidinho para o intervalo com o Pé Lá Outro Cá. Temperando o papo, volta já!